Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus. No programa de hoje nós vamos falar um tema muito importante, vamos falar sobre cura divina, qual é a vontade de Deus para a nossa saúde, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E já adiantando, saiba que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, é aquilo que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós. Acredite, tenha fé de que algo de bom vai acontecer. Nos nossos programas 60 Minutos com Deus, nós sempre recebemos um convidado e no programa de hoje nós vamos ter em dose dupla. Vamos ter duas convidadas no programa de hoje, a pastora Martina e a pastora Sâmia, que vai estar aqui no nosso programa falando um pouco sobre esse tema tão importante, sobre o livro Cura Divina, a importância de nós realmente conhecermos a vontade de Deus, e Deus certamente vai nos abençoar e vai fazer com que você hoje receba o melhor de Deus para a sua vida. Ao decorrer de todo o nosso programa, nós vamos ter em rodapé o nosso SOS, o nosso número, onde você pode entrar em contato conosco, nos enviar o seu pedido de oração, que no final as pastoras vão orar por você e acredite mesmo que algo de bom vai acontecer na sua vida. Sabe, aqui no nosso programa nós também aprendemos sobre várias ferramentas de evangelização. A Bíblia diz para nós irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. E são através de ferramentas que nós, no nosso ministério, vamos sempre pregar o evangelho a toda criatura. Por isso nós agora vamos para o nosso momento de ferramentas de evangelização. Uma das ferramentas mais importantes e também o projeto mais importante do nosso ministério são os grupos familiares. O grupo familiar decorre na casa dos nossos irmãos, mas aqui na TV Maná Brasil nós também temos o nosso grupo familiar online, onde através do grupo familiar você vai aprender mais as doutrinas de Cristo. Através do grupo familiar você vai fazer com que você tenha mais amizades sadias na presença de Deus. O grupo familiar é importante na sua caminhada para que você possa se enraizar em Jesus, na palavra e na igreja. É através do grupo familiar que você todas as semanas vai aprender temas específicos, doutrinas de Cristo e vai te ajudar também a conhecer mais e se aproximar mais de Deus. Por isso não perca a oportunidade, procure o grupo familiar mais perto de você através do nosso site TV Maná Brasil, você lá pode ter mais informações, como também pode acompanhar a nossa programação aqui mesmo na TV Maná Brasil e ficar online conectado ao nosso grupo familiar e aprender mais da palavra de Deus. Certamente a sua vida nunca mais será a mesma, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade que vai te libertar sempre de todo o mal. Nós agora vamos fazer uma pausa musical, vamos para o nosso videoclipe e já voltamos com as convidadas do programa de hoje. Muita gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. O mundo todo parou, muita gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer: existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Deus é tão bom que enviou seu Filho
de toda maldição. Nascidos para vencer, nascidos para vencer, nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer, nada pode nos parar, nada pode nos deter. E no programa de hoje nós vamos aprender sobre esse tema também que é muito importante. E já vários programas também nós temos falado sobre esse tema, que é sobre cura divina, a importância de nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Quero lembrar a todos que durante todo o decorrer do programa vamos ter em rodapé um contato, onde você, através das plataformas, pode nos enviar o seu pedido de oração. No final, as pastoras convidadas vai orar por você e acredite mesmo que a vontade de Deus é curar sempre e todas as pessoas, todas as enfermidades, porque esta sim é a vontade de Deus. Mas para isso, para nós falarmos um pouco mais sobre este temas, vamos receber no nosso programa as pastoras convidadas do programa de hoje. Sejam muito bem-vindas, pastora Martina e a pastora Sâmia, elas que estão no sul de Minas, aqui representar o povo mineiro. Muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Vocês que estão no sul de Minas, não é? Mas não são mineiras, ou são? Não é? Como é, pastora Martina, essa experiência? Como é que tem sido essa experiência como missionária em campo, como pastora, em todo o trabalho que está sendo desenvolvido também na rádio, né? Na Rádio Curiacos, aí no sul de Minas? Tem sido muito bom, né? Como você falou, eu não sou daqui, não nasci aqui, eu sou lá de São Paulo, mas já passei um pouquinho por alguns lugares, né? Desde que eu entrei a tempo integral como missionária, né? Depois como pastora, eu já passei pelo Vale, já passei por Ribeirão Preto e agora estou aqui em Cambuí, Minas Gerais, né? O sul de Minas. E tem sido muito bom. Até mesmo aqui na rádio, a gente sempre ouve falar nas outras igrejas, nos outros lugares do Brasil, mas estar aqui é diferente, né? A gente acompanhar, ver quantas pessoas acompanham, estão conectadas e como isso também influencia nas igrejas, né? Então tem sido muito bom. É uma grande ferramenta, né, de evangelização, para além da nossa TV Maná Brasil, não é? Temos também a rádio, que também é uma grande ferramenta para evangelizarmos. E para a pastora Sâmia, como é que tem sido essa experiência também aí ajudando na rádio, em todos os trabalhos? Exatamente, né? Eu vou pegar um pouquinho o gancho da pastora Martina. Eu também não sou de Minas, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto. E Cambuí é o meu primeiro lugar, né? É a primeira igreja, então aqui eu ajudo muito o pessoal, né? Na questão do louvor, mas também com os jovens, né? E tá na rádio é muito bom, porque a gente não mensura, né, o alcance que a rádio tem. A gente tem ali a ideia de que a rádio chega a 250 cidades da região, mas é 250 cidades, né? Cada cidade tem uma quantidade de população, então a gente não sabe quanto a rádio chega. E é muito bom saber que a gente tem essa ferramenta na nossa mão para que o evangelho possa chegar, para que assim o reino de Deus possa ser ali investido, né, colocado em outras cidades. E tem gerado retorno também nas nossas igrejas, através ali da rádio. Então, esse é o nosso principal objetivo, é a alegria, né? Quando eu fui chamada para missionária aqui em Cambuí, eu não conhecia muito bem a rádio, eu não sabia da existência da rádio, mas quando eu vi, falei assim, pô, olha que potência que a rádio tem, potência que nós temos de evangelização para conquistar mais pessoas para Jesus. Então, estar na rádio, ver isso por dentro, é muito bom. Tem outro olhar, né? Numa outra dimensão. Soube também que a rádio já está tão tecnológica que já tem um aplicativo, não é? E é bem legal, a pessoa pode acompanhar de qualquer parte. E em relação ao aplicativo da Rádio Curiacos, como é que tem sido a adesão do pessoal? Como é que tem sido essa grande ferramenta? Querendo ou não, também é uma ferramenta muito forte, não é? Temos um aplicativo próprio da rádio. Sim, com certeza. Principalmente pessoas que não estão dentro dessa região, né, que a rádio alcança, acaba por ser algo muito bom,
Porque, por exemplo, até pessoas lá onde a gente estava, né, de onde a pastora Samé é, de Ribeirão Preto e de outros lugares, também conseguem estar ouvindo, estar acompanhando, mesmo que não tenha o alcance da rádio em si. Então, o aplicativo foi uma coisa muito boa, uma atualização muito boa, né, digamos assim. Tem também o podcast também, que é uma ferramenta que depois fica disponível no YouTube, né, no canal do YouTube. Então, de várias ferramentas, estamos pregando o evangelho, não é o trabalho que está sendo desenvolvido, e é o nosso objetivo que todo esse feedback aconteça nas igrejas, não é? Hoje nós vamos falar a vontade de Deus para a nossa cura divina também, que eu acredito que também na rádio devem haver muitos pedidos de oração nessa área, não é? Pessoas que estão sofrendo com enfermidades, com doenças, não só para a sua vida, como também sabemos que muitas pessoas entram em contato conosco pedindo oração pelos seus amigos, pelos seus conhecidos. E, pastora Martina, eu queria que começássemos falando sobre qual é a vontade de Deus. Acho que é o ponto de partida, não é? Já que vamos falar de cura divina, mas qual é a vontade de Deus? Será que Deus castiga as pessoas por qualquer pecado ou coisa que tenha feito de mal, por isso vai lá e dá uma enfermidade à pessoa? Há pessoas que pensam isso, não é? Mas qual é a vontade de Deus? Então, é muito importante, né? Como você falou, o ponto de partida é saber a vontade de Deus. Porque tem pessoas que não buscam vencer um problema de saúde, uma enfermidade, exatamente porque pensam, se é da vontade de Deus, então pronto, eu vou aceitar e vou viver assim. É o castigo que Deus me deu, é a cruz que Deus me deu para carregar. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus veio nos dar vida e vida com abundância, né? A Bíblia também fala que Jesus, quando ele morreu na cruz, em primeiro lugar foi para nos salvar, mas também para levar toda a enfermidade, levar toda a dor, todo o mal. Então, Jesus não se sacrificou e não sofreu para que depois a gente viesse estar sofrendo, né? Uma dor, uma enfermidade sem cura. Então, a vontade de Deus é sempre, como você falou, né? Boa, agradável e perfeita. É sempre de vida em abundância, sempre de saúde. E esses pensamentos, pastora Sâmia, quem é que traz? Será que são de Deus, essas pessoas que por vezes estão nos acompanhando hoje e que estão se identificando com isso, não é? Esses pensamentos que por vezes estão a vir à sua mente. Eu estou assim porque pronto, eu fiz algo de mal, Deus me castigou. O que essas pessoas devem fazer para se libertar desses pensamentos, por vezes desses sentimentos e por vezes que está gerando essas atitudes que nós sabemos que não é bom? Exatamente, isso lá em João 10:10, a Bíblia explica, né? Que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas também lá Deus dá a resposta, né? Já fala a vontade de Deus. Já fala que Deus, Jesus, no caso, veio para trazer vida e vida com abundância. Então, às vezes, esses pensamentos que nós temos, até mesmo como a Tatiana disse, como também a professora Martina disse, que são pensamentos de que estou passando por essa enfermidade, estou passando por essa doença, porque é um castigo. Né? Até brinco, né, na rádio, nós temos um programa que fala sobre cura divina também. E eu explico bastante, né, que fala que as pessoas pensam que eu fui uma pessoa muito ruim, pronto, eu aprontei nessa vida, então é forma de Deus me castigar. Estou pagando mal. Ou até mesmo algo de que Deus quer me ensinar algo. Alguma coisa Deus quer me ensinar com essa enfermidade. Eu sempre gosto de explicar que tem um versículo que diz que se nem nós, como pais humanos, sabemos dar coisas ruins aos nossos filhos, quem dirá Deus, que é o Pai Celestial, né? Que é um Pai maravilhoso. Então, a Bíblia já fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Essa é a primeira vontade de Deus, nos dar vida com abundância. Ou seja, uma saúde com abundância. Onde nós não venhamos ali sofrer com enfermidade, com doença, com dor, porque essa não é a nossa vontade para um filho, quem dirá a vontade de Deus para nós. Exatamente, também nas nossas igrejas nós explicamos, não é, que não há doencinha ou doença muito grande que Deus não cure. Não é, pastora Martina? Nós sempre ensinamos que todas as doenças é da vontade de Deus curar, todas as enfermidades.
por mais que as pessoas que nos estão acompanhando estejam a passar por esse momento, que é um assunto muito delicado e infelizmente muito presente na vida de muitas pessoas. Pode fazer feriado, faça chuva, faça sol, nós sabemos que os hospitais estão sempre cheios de pessoas que estão desesperadas por ajuda. Ainda mais quando uma pessoa que nós amamos, que está sofrendo, é da nossa vontade que essa pessoa fique curada, não é? E sobre esses tabus que as pessoas têm na sua mente, pastora. Mas essa doença é hereditária, toda a minha família teve. É só consequência daquilo que eu fiz. É uma coisa que não há solução, é mesmo assim. Ou não, essa doença não tem cura, é muito impossível. O que é que nós ensinamos para essas pessoas que por vezes estão com esses tabus, né? Coisas que nós sabemos que Deus não promete na sua palavra? É importante saber que, como você falou, né, para Deus não tem uma doença pequena ou grande, né? Seja ali uma dor, porque a pessoa não passou bem, ou uma doença crônica, uma doença que parece que não tem solução. Às vezes a pessoa está até num estado muito complicado, né, em que os médicos já desenganaram. É uma situação muito triste, como você falou, para toda a família, das pessoas que estão em volta, todo mundo, quando está ali com uma pessoa enferma, doente, sofrendo, todo mundo que está em volta também sofre, né? Então parece algo impossível, algo que, pronto, já está fora do alcance. Talvez se tivesse chegado mais cedo, né? Foi o que muitas pessoas pensaram quando na Bíblia Lázaro estava doente. As pessoas pensaram que Jesus, né, tinha chegado atrasado, porque ele morreu, ele não tinha mais o que fazer. Mas para Jesus nada é impossível. E para Jesus, curar uma doença, né, teoricamente pequena ou uma doença grande, é a mesma coisa. Tudo depende da fé da pessoa, depende da fé da pessoa que quer receber aquela cura. Se ela acredita que Jesus pode curar e recebe, então para Deus nada é impossível. Nada é mesmo impossível, não é? E qualquer situação que as pessoas que nos estão acompanhando também estejam passando, qualquer problema, mesmo que pareça uma grande aflição, nós também estamos aqui para te ajudar. Todos os pastores das nossas igrejas estão com as portas abertas para te receber. Saiba que você é muito bem-vindo nas nossas igrejas, você faz parte também da nossa família. Venha, vá a uma das nossas igrejas, procure a Igreja Maná mais perto de você. Entre em contato também através dos números que passam em rodapé. Nós também queremos te ajudar, queremos mesmo mostrar esse Jesus que liberta, que cura, que também morreu por nós na cruz, para levar todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Pastoras, nós vamos aqui fazer uma pastorás, não sei se o S pegou, mas é no plural. Vamos aqui fazer uma pausa na nossa conversa, vamos para o nosso momento musical. Sei que a conversa tá boa, mas nós vamos aqui só fazer uma pausa e nós já voltamos. Por mim, não quero, não posso estar longe de ti. Te servir, minha razão de existir. Te agradeço pelo teu grande amor, deste teu filho que por mim se entregou. De escravo em rei me transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. Senhor, por tudo
temas, sou contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Socorro presente na angústia és, na tempestade falas ao meu coração. Socorro presente na angústia és, na tempestade falas ao meu coração. Filho, não temas, estou contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Eu te socorro presente na angústia és, na tempestade falas ao meu coração. Socorro presente na angústia és, na tempestade falas ao meu coração. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Voltamos para continuarmos o tema da conversa do programa de hoje, que é sobre cura divina, a importância de nós conhecermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nós aprendemos já no primeiro bloco, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Deus, Ele cura todas as pessoas e cura todas as enfermidades e também cura hoje. Nós aprendemos, não é, também no primeiro bloco, a importância de nós buscarmos a Deus, não é, buscarmos a igreja, entendermos e tirarmos todas as ideias erradas que por vezes nós tenhamos na nossa mente, no nosso coração, que isso pode ser sim algo que esteja entupindo, não é, ali algo de Deus estar nos enviar. Nós falamos que são como tubos que pode ser que estejam entupidos, mas hoje com a palavra de Deus nós vamos desentupir todos esses tubos e as bênçãos de Deus vai chegar até a sua vida. Nós estamos conversando com a pastora Martina e a pastora Sâmia, que estão lá, né, no sul de Minas, com a Rádio Curiacos, com os outros muitos trabalhos que lá tem. Não conseguiram vir aos nossos estúdios, infelizmente, não é devido aos trabalhos, mas estamos aqui juntas online e é o que importa, não é? Nós agora vamos falar, pastora Sâmia, sobre a importância de nós entendermos o processo, não é, de Deus agir, não é? Aprendemos que é de acordo com Marcos 4:26, que é o reino de Deus, é como se o homem lançasse a semente à terra, não é? É um princípio que nós ensinamos nas nossas igrejas. E que benefício esse princípio pode trazer na vida de uma pessoa que está hoje sofrendo com enfermidades e com doenças? Por que a lei de semear para colher também funciona na saúde, se por vezes nós já remetemos a isso à agricultura, não é? O que é que nós ensinamos nas nossas igrejas? Isso mesmo, né? É uma lei de Deus. E a lei de Deus, ela nunca falha. A Bíblia fala que Deus, ele não falha. Então, ele instituiu algumas leis para que nós vivêssemos de acordo com essas leis, para que assim nós pudéssemos aproveitar, né, usufruir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, a lei de Deus é essa, Marcos 4:26. Eu semeio e depois eu colho. Ou seja, eu dou o primeiro passo e depois Deus, ele me abençoa. E às vezes até mesmo muitas pessoas pensam, mas isso só funciona para a agricultura. Mas a Bíblia fala que essa lei, ela funciona em todo o reino de Deus. Então, a cura divina, ela também funciona. Eu semeio para colher.
Mas eu semeio o quê? Né? Uma vez em uma reunião, um irmão me questionou. Nossa, pastora, mas como assim? Eu semeio o quê? Eu semeio remédio? Eu semeio o quê exatamente? Eu falei assim, não, você semeia a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia fala que o poder de Deus, né, o poder de gerar vida e morte, está na nossa língua. Eu semeio sementes de salvação. É aí que entra também a agricultura, né? Para nós colhermos, precisamos plantarmos sementes. Só que na nossa vida, na nossa área, na nossa cura divina, nós semeamos sementes de cura divina. Né? Até mesmo lá está escrito em Salmo 103, que é Deus quem perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Em Isaías 54, é Deus que, Jesus, Jesus, nós somos curados, nós somos sarados. Então, eu vou falando isso, declarando isso para minha vida, ou seja, semeando a semente. E a Bíblia fala que existe ali um método progressivo e o instantâneo, né? Deus, na colheita, pode ser instantâneo, que nós chamamos de milagre. É algo que, pronto, né? Nós semeamos e já colhemos. E tem um método, a colheita, que é progressivo, vai levar um tempo, vai gerar um tempo. E cada semente, ela gera um tempo. Então, na cura divina, ela pode gerar um tempo, e é de acordo com o tempo de Deus. Às vezes nós queremos adiantar esse processo. Às vezes nós queremos fazer de acordo com a nossa vontade, com o nosso tempo. Mas é de acordo com o tempo de Deus. Pode levar um mês, pode levar uma semana, um dia, mas nós não podemos desistir. Sempre semeando e colhendo. Agindo de acordo com a lei que Deus nos instituiu, que Deus nos ensinou. E assim nós vamos vencer. Vamos vencer sempre, né? Porque a vitória é certa quando nós andamos com Deus e estamos fazendo a vontade de Deus, não é? Pastora Martina, mas também nós temos dois processos que também ensinamos nas nossas igrejas, que é o processo instantâneo e aquele que é progressivo, não é? São duas formas que nós aprendemos de Deus agir na nossa vida. E queria que a pastora explicasse qual é a diferença desses dois métodos, não é, de Deus agir. Será que um é mais importante que o outro, ou Deus escolhe as pessoas preferidas para agir de forma instantânea e outras progressivas? Como é que isso funciona na prática? Então, na prática, não tem o mais importante, o menos importante. O que nós temos que saber é que estamos curados. Seja de uma forma instantânea, o que é instantâneo? É ali naquele momento. Naquela hora que a pessoa faz a oração, ela já não sente mais nada. Então, talvez a pessoa que estava orando estava com uma dor ou algum sintoma visível, né? Um tumor, por exemplo. E na mesma hora em que ela recebe a oração, recebe a cura, tudo desaparece. Isso é um milagre, né? É uma cura instantânea. Mas o processo mais comum, vamos dizer assim, é um processo normal, como a pastora Sam explicou, né? Da agricultura. Ou seja, é algo progressivo. Mas ela já está curada. Ela não pode pensar que porque ela ainda vê talvez um sintoma, ainda sente alguma dor, talvez o médico ainda, pronto, falar algo negativo, mas ela tem que ter a certeza no coração dela da fé. Por mais que ela ainda não veja, aquela semente, como a pastora explicou, a semente da palavra, né? Tá no coração dela. Então agora é um processo em que por um tempo, assim como na agricultura, né? O agricultor, lá, um fazendeiro, quando semeia, durante um tempo ele não vai ver nada. Tem uma terra ali, parece que nada aconteceu. Mas na verdade aquela semente está criando raízes, está crescendo, e no tempo certo vai ver os frutos. Se aquela pessoa que recebeu, né, a cura, aquela semente, não desistir, ficar firme, né, agradecendo a Deus todos os dias pela cura, por aquela semente que já está ali, no tempo certo, né, de forma progressiva, uma caminhada, né? Ela vai ver os frutos e vai ver todos os sintomas desaparecerem. Mas, das duas formas, a pessoa já está curada, não tem um mais importante ou menos importante. São formas de Deus agir, não é? Independente Sim. independente da forma, não é de chegar até lá, mas o importa também é o resultado, é muito importante. E pastora, também o que fazer depois de Sim. orar, não é? Deus agiu ou de forma instantânea, ou de forma progressiva, mas o que fazer depois de orar talvez seja o mesmo para as duas pessoas, não é? O que as pessoas devem fazer, quais são as indicações que nós costumamos dar, não é? Para uma pessoa que acabou de orar e recebeu a cura, recebeu o milagre, o que é que elas devem fazer a partir de agora? É muito importante, assim como o agricultor, quando ele faz ali uma semeadura, ele tem que cuidar, regando, limpando a terra, e nós fazemos esse cuidado, regamos essa semente de cura do nosso coração com louvor.
O louvor é uma forma de gratidão, é uma atitude de agradecer a Deus, mesmo antes de ver qualquer resultado. Então, é importante a pessoa que recebeu a cura, todos os dias, acreditar primeiro que ela já está curada, esse é o primeiro passo. Porque quando ela acreditar que já está curada, automaticamente ela vai ter essa gratidão a Deus pela cura. Então, todos os dias, a pessoa pode falar, tá ali mesmo, no momento em que ela acorda, né? Senhor Deus, obrigada porque eu já estou curada. Obrigada porque eu já tenho saúde perfeita, mesmo que ela ainda não veja tudo 100%, para que, como você falou, a gente possa cuidar, né, dessa semente depois de orar. É importante agradecer a Deus todos os dias, sabendo que já está curado. É importantíssimo, não é, para manter essa semente acesa também e fazer com que ela dê fruto. Há pessoas que também, pastora Sâmia, por vezes ignoram, não é, a importância de preparar o solo, não é? Já que é uma semente, a palavra de Deus, a oração vai ser uma semente vinda, não é, para a nossa vida, mas a preparação do solo é fundamental. Temos até o material no nosso ministério, que é o que fazer depois de orar, mas não ignorando que também nós temos o que fazer antes de orar, que é um processo também fundamental na nossa oração, não é? O que nós chamamos de oração da fé, oração da cura divina, para que as pessoas possam receber. O que fazer depois de orar, muitas pessoas ignoram. Não sei se aí nas igrejas do sul de Minas, não é? Aquelas pessoas que acabaram de chegar ali têm essa certa dificuldade, mas ensinamos e é muito importante. O porquê o que fazer antes de orar é tão importante nesse processo de cura, pastora Sâmia? Porque eu gosto muito de dar o exemplo, né, na questão de uma cirurgia. A cirurgia, para ela ser feita, a pessoa precisa ali ter uma atitude antes, aí ela tem a cirurgia e o depois. Né? Vamos dar o exemplo de uma cirurgia ali bariátrica, que é uma forma mais fácil de nós podermos entender. A pessoa tem que chegar num certo nível. Aí a cirurgia ela pode acontecer, pode ser realizada. Só que se a pessoa não está nesse nível, ela precisa fazer algo antes, né, receitado pelo médico. Não é algo de cabeça, né? Não é algo, pronto, eu resolvi fazer isso e vou fazer. Não, o médico ele vai receitar, ele vai cuidar desse processo antes dele realizar a cirurgia, para que assim a pessoa também possa estar da maneira certa, da forma adequada, para que ela possa realizar a cirurgia. Então, assim também é a oração. Muitas pessoas estão passando por enfermidade, por alguma dor, e, bem, pronto, eu vou à igreja e vou lá, né, orar, vou chegar ali, você vai orar por mim e eu vou sair curado, vou, tá tudo certo. Só que eu preciso preparar o solo. Eu não semeio uma semente em terra que está suja, que está com pedregulho ou entulho, porque não vai gerar fruto, não vai me dar resultado. Aquilo, na verdade, vai sufocar. Eu vou gastar aquela semente à toa. Só que, se eu quero ter uma colheita boa, eu preciso semear em bom solo. Só que para eu ter bom solo, eu preciso cuidar. Preciso verificar se a terra tem nutrientes, se a terra está boa para receber essa semente. E se a terra também é a terra adequada, porque às vezes nós estamos ali com o coração, que é o solo, um pouco sujo, um pouco ali com pedregulhos, com entulho, e essa semente vai acabar sendo sufocada. Essa semente que eu receber pode até acabar morrendo e não gerando fruto algum na minha vida. Então eu preciso fazer algo depois, né? Limpar o meu solo, deixar ele da maneira adequada, para que ele venha gerar o resultado que eu quero, que é a cura, que é a minha vitória. E é fundamental para que a semente dê fruto, não é? Por vezes não é nem a semente que não é boa, mas por vezes é o solo ali que não estava adequado para receber a semente. Pastoras, nós agora vamos fazer uma pausa musical. Eu sei que passou mesmo correndo, parece. Parece que foi tão rápido, não é? Que foram alguns minutos, mas já passou. Já estamos finalizando mais um bloco. Nós agora vamos para o nosso momento musical, mas quero lembrar a todos que nos estão acompanhando que você ainda pode fazer o seu pedido de oração através dos contatos que vão passar em rodapé. Envia no seu pedido de oração, saiba que Deus tem um milagre reservado a você. Tenha fé de que algo de bom vai acontecer. Nós estamos aqui para te ajudar. Entre em contato conosco através dos contatos, porque nós queremos cada vez mais que Jesus alcance mais vidas e também entre na sua casa e na sua família. Nós agora vamos para o nosso momento musical e já voltamos. Adão, Deus escolheu
escolheu para começar. Abraão para pai de muitas nações. Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão. Josué foi escolhido para conquistar. José escolhido para governar. Somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Adão Deus escolheu para começar. Abraão para pai de muitas nações. Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão. Josué foi escolhido para conquistar. José escolhido para governar. Somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhido eu sou. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Chegou o momento da nossa história de fé, onde vamos gerar ainda mais fé no nosso coração. Aprendemos na Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso, a fé é uma força que vai atrair até nós aquilo que nós acreditarmos no nosso coração. Então, pastora Sâmia e pastora Martina, já que vocês estão em vantagens, não é por serem duas, então eu vou pedir à pastora Sâmia que possa compartilhar conosco a história de fé e depois a pastora Martina vai orar. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Querem fazer ao contrário? Então, pastora Sâmia, qual é a história de fé que preparou para nós hoje, não é? Para as pessoas que nos acompanham, para gerar ainda mais fé no nosso coração, não é? Para que cada vez mais as pessoas possam ver a mesmo olho nu e entender que Deus é o mesmo ontem, hoje, vai continuar a ser eternamente. E é este Deus que hoje quer operar na vida de todas as pessoas que acompanharam o nosso programa. Então, a história que eu escolhi hoje é uma das histórias favoritas, né? Que é a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava passando por uma enfermidade há 12 anos. Né? Não era 12 dias, não era 12 semanas, 12 horas. Eram 12 anos passando por uma enfermidade que era o fluxo de sangue. E essa mulher, a Bíblia fala que ela não pertencia ao povo de Deus, né? Então, ou seja, ela não tinha aquele contato. Ela foi conhecendo Deus ao longo da vida dela. E a Bíblia fala também que essa mulher, por ela ter passado por essa enfermidade desde sempre, ela foi em busca de várias respostas, de várias soluções, mas não conseguiu nenhuma resposta, né? Ela foi ali em busca dos médicos, mas ela não obteve nenhuma resposta. Pelo contrário,
né? Só piorou a situação dela, só piorou a enfermidade dela. E a Bíblia fala também que a fé, ela vem por ouvir e ouvir e ouvir sempre, constantemente, a palavra de Deus. E essa mulher, né, ela estava lá no ambiente e na cidade e sempre ela ouvia alguém comentar, né, olha, Jesus só ali curou, Jesus curou o cego, Jesus curou o leproso, Jesus fez um milagre, Jesus fez isso, fez aquilo, transformou a vida de outras pessoas. E de tanto ela ouvir e ouvir os milagres que aconteciam, aquilo que estava acontecendo através de Jesus, gerou fé no coração dela, gerou no coração dela uma certeza de que se acontecia o mesmo com aquelas pessoas, por que não aconteceria na vida dela? Por que não poderia acontecer isso com ela também? Ela ter o milagre, a vitória dela. E de tanto ela ouvir, ela gerou fé. Só que também durante o nosso programa nós até falamos que é confessar, né? Falar. Então ela começou a pensar: poxa, eu vou também ao encontro de Jesus e se eu tocar apenas na veste dele, se eu tocar apenas na roupa dele, eu vou ser curada. Pode acontecer comigo também. Então ela começou a acreditar que ela poderia ser curada, começou a acreditar que ela também teria a vitória dela e começou a falar: se eu vou ser curada, eu vou ter a minha vitória, vou ser transformada. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E quando ela teve a oportunidade de estar no mesmo local que Jesus, ela não pensou duas vezes, ela não demorou. Ela pensou: agora é meu momento, né? Eu vou agarrar esse meu momento e vou atrás da minha vitória. E foi o que aconteceu. A Bíblia fala que Jesus estava passando na cidade e havia uma multidão ao redor dele. E essa mulher, ela foi ao encontro de Jesus, enfrentando a multidão, se enfiando, né, no meio das pessoas todas, até ela conseguir entrar ali em contato com Jesus. E ela tocou nas vestes de Jesus e ela sentiu, já no momento, ser curada. Já sentiu no momento a doença, a enfermidade secar. E a Bíblia fala que Jesus sentiu também, neste mesmo momento, o poder dele saindo. E a Bíblia diz que um dos discípulos, a gente brinca que é Pedro, que Jesus pensou: olha, alguém tocou em mim. Eu senti alguém tocar em mim. E um dos discípulos falou: Senhor, tem uma multidão ao redor. O Senhor quer que a gente fale quem é que tocou? É impossível a gente saber. Tá todo mundo tocando o Senhor. Só que Jesus sabia. Alguém tinha tocado nele com fé. Alguém tinha tocado nele com a certeza de que ia ter a vitória, que ia ser curado. E aquela mulher, a Bíblia diz que movida com temor, ela falou: Senhor, eu toquei no Senhor. Eu sei o que aconteceu comigo. Então, Jesus disse a ela: filha, bate em paz, porque a tua fé te salvou. E uma coisa que eu acho muito curiosa dessa história é que Jesus não disse: a minha fé te curou, ou a fé dos meus discípulos te curaram. Não, a tua fé te salvou, a tua fé te trouxe vitória. Ou seja, a fé de que ela gerou no coração dela, que ela poderia também ter a vitória dela, assim como outras pessoas ela também teve na vida dela porque ela acreditou. E assim, as pessoas que estão acreditando no programa de hoje, né, pastora, também podem e devem e vão receber hoje de Deus o melhor de Deus, não é? E depende de nós, não é? O poder de Deus continua o mesmo, o poder de Jesus continua o mesmo. E acreditamos que as pessoas estão todas com fé para receber a cura e receber o milagre hoje. Pastora Martina, nós aqui recebemos muitos pedidos de oração, não só de cura divina, mas também de várias outras áreas da vida das pessoas, não é? Seja família, seja na área financeira, libertação. Muitas pessoas entraram em contato conosco. Saiba você que entrou em contato conosco, saiba mesmo que Deus é um Deus bom. É um Deus de solução, é um Deus de milagre, é um Deus que não é o causador dos nossos problemas. Por isso nós vamos orar por você e acreditamos na sua vitória. Gostaria de pedir aqui a pastora Martina para que orasse por todos os nossos pedidos de oração, para que as pessoas hoje recebam a unção e o poder de Deus na vida e na casa de cada uma dessas pessoas. Amém. Então vamos orar. E se você que está nos assistindo nesse momento também puder, né, convido você a fechar os olhos e trazer ao seu coração que Deus, Ele já te abençoou, Ele já te ajudou enquanto nós oramos. E Senhor Deus, eu trago diante de Ti todos os pedidos de oração que foram enviados,
hoje para o nosso programa. Também todas as pessoas que estão assistindo neste momento, que estão passando por qualquer tipo de problema. E eu declaro vida em abundância, famílias unidas, cura, saúde para todas as pessoas, no nome de Jesus. Eu falo libertação para todas as pessoas que estão passando por qualquer tipo de problema, qualquer tipo de vício. O teu poder entra agora na vida dessas pessoas para transformar, no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora o que fazer depois de orar, não é? Estávamos explicando o que fazer depois de orar, mas agora de forma prática e simples, pastora. O que é que essas pessoas devem fazer agora depois que tomaram a decisão de orar e receberam a unção de Deus? Agora, como a gente falou, né, hoje durante o programa, é importante você acreditar que você já recebeu. Tenha fé de que essa oração que nós fizemos foi uma semente que entrou agora no seu coração para te dar tudo aquilo que você precisa, a solução de qualquer problema que você possa estar passando. Acredite que já recebeu e agradeça a Deus todos os dias por aquilo que você já recebeu. Também pode entrar em contato conosco, né, para pedir qualquer tipo de ajuda, acompanhamento, para que você possa ter um acompanhamento nessa sua caminhada da fé. E acredite que Deus ele já mudou a sua vida. Amém. É isso aí. Acreditamos que muitas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Também encorajamos as pessoas a procurar as nossas igrejas, não é? Para quem está na região do sul de Minas, acredito que vão ser muito bem recebidos, não é? Todas as igrejas aí do sul de Minas. Com certeza. Mas aí também temos muitas outras igrejas espalhadas por todo o Brasil e todos vocês são muito bem-vindos às nossas igrejas. Procure a Igreja Maná mais perto de você. Sabe que nas nossas igrejas nós fazemos a oração da salvação, que é a oração mais importante. Por isso eu gostaria de pedir à pastora Sâmia que pudesse nos conduzir a essa oração, que é uma oração simples, não é uma oração rápida, mas de muito valor e importância nas nossas vidas. Então, né, se você puder, né, nós vamos fazer uma oração muito importante, até digo que é a mais importante da nossa vida. Se você puder, com reverência a Deus e ao Espírito Santo, a fechar os seus olhos, que nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque nós sabemos que é pela tua graça que hoje nós podemos ter uma vida em abundância e também podemos ter a salvação. Nós decidimos neste dia a aceitar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, abrindo o nosso coração, fazendo dele o nosso Senhor e acreditando que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma oração simples, não é mais de muito valor, como a pastora disse, não é a mais importante da nossa vida. É uma decisão, não é? É o início ali da caminhada. Nós temos 2 conselhos: ler a Bíblia e procurar a Igreja Maná mais perto de você. Vá à igreja, vá à casa de Deus, porque é muito importante. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Foi um prazer tê-la aqui conosco. São bem-vindas para sempre que quiserem voltar. Combinado? Combinado. Só convidar. Muito obrigada. Agradecemos também a todas as pessoas do sul de Minas, um abraço a todos os pastores, também a todas as pessoas que fazem parte e acompanharam o nosso programa. Saiba que realmente algo de bom vai acontecer na sua vida. Não perca o nosso canal no YouTube TV Maná Brasil, onde você pode ver e rever os nossos programas e todos os outros programas. Até o próximo programa, fique ligado na nossa programação e tchau, tchau.